O vídeo está começando. Confirmando. Ok, parece que eu voltei. Estou aqui novamente também no Facebook. Obrigado você que foi tolerante, acompanhando aqui pelo nosso Instagram. Agora sim, então, vou fazer a leitura Vou repetir a leitura do primeiro verso, verso 103 do Adilila 7. Esse capítulo ele é intitulado O Senhor Chaitanya sob 5 aspectos. Então vamos lá. Iha Shuni Balesarva Sanyasiragana Tomake Dekie Aiche Sakshat Narayana. Iha, isto, Shuni, ouvindo, Bale, falaram, Sarva todos, Sanyasira, dos sannyasis Mayavadis, Gana, grupo, Tomake, Ati. De que vemos Yaiche exatamente como Sakshat, diretamente, Narayana, a suprema personalidade de Deus. Então vamos agora à tradução e depois o significado dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Prabhupada, nosso Jagat Guru. Deixa eu ajeitar aqui essa tela para ficar legal. Então vamos lá. Tradução. Ouvindo isto, os sannyasis mayavadis ficaram bem mais humildes e chamaram Chaitanya Mahaprabhu de o próprio Narayana, o que todos eles concordaram que ele era. Ou seja, que o Senhor Chaitanya era o próprio Senhor Narayana. E era mesmo, né? E é, na verdade, Chaitanya Mahaprabhu é a própria manifestação da suprema personalidade de Deus, porém, na condição, ele vem mascarado como um devoto do Senhor Supremo, dele mesmo, para nos ensinar o culto de Bhakti. Vamos ao significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Os sannyasis mayavadis chamam-se uns aos outros de Narayana. Sempre que vem outro sannyasi, prestam-lhe respeitos dizendo Namo Narayana, abre aspas, presto meus respeitos a ti, Narayana, fecha aspas. Embora saibam perfeitamente bem que espécie de Narayana ele é. Ou seja, está se referindo ele, o outro sannyasi Mayavadi, que está sendo assim reverenciado, né, como o próprio Narayana. Só que não. Então Narayana tem 4 braços, mas embora eles sejam arrogantes com a ideia de serem Narayana, não podem mostrar mais do que 2 braços, claro, né? Como a filosofia deles declara que Narayana e o ser humano comum estão ambos no mesmo nível, às vezes usam o termo Daridra Narayana, abre aspas, Narayana pobre, fecha aspas, inventado por um pseudo-swami que nada sabia a respeito da filosofia Vedanta. Portanto, embora todos esses sannyasis mayavadis que se chamavam de Narayana não tivessem realmente noção da posição de Narayana, devido às suas austeridades, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu tornou-os capazes de entender que ele é o próprio Narayana, ou seja, ele o Sr. Chaitanya. O Sr. Chaitanya é, de certo, a suprema personalidade de Deus, Narayana, que aparece como devoto de Narayana. E assim, os sannyasis mayavadis, compreendendo que ele era diretamente o próprio Narayana, ao passo que eles eram Narayanas falsos e arrogantes, falaram-lhe o seguinte. Aí é o verso 104, que a gente vai ver o que os mayavadis falaram para o Senhor Chaitanya. Mas antes disso, eu acho que é interessante vou fazer separadamente, tecer alguns comentários aqui sobre esse primeiro verso, porque dividir em partes, né, porque tratam de temas, de uma certa forma, que é melhor expressar os temas separadamente. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estou fazendo agora essa oblação porque eu não fiz no início.
então para cumprir o protocolo, tá? E Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância, meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Shirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Skijai Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhyaivacha Patitaram Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como as árvores dos desejos, porque são capazes de satisfazer os desejos de todo o mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Panchatattva Ki Jai. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shiratayatra Ki Jai. Então vamos lá, pessoal. Vou ler de novo o verso. Irashuni Bale Sarva Sanyasiragana Tomake de Kieyache Sakshat Narayana. A tradução: ouvindo isto, os sannyasis mayavadis ficaram bem mais humildes e chamaram Chaitanya Mahaprabhu de o próprio Narayana, o que todos eles concordaram que ele era. É isso aí, o Senhor Chaitanya, ele é o próprio Senhor Narayana, ele é o Senhor Vishnu, ele é Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, ele condensa as formas de Radha e Krishna, ele junta, amalgama as potências inconcebíveis do próprio Senhor Krishna juntamente com sua consorte, sua amada preferida, que é Srimati Radharani, e vem então nessa forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu para agir tal qual um devoto do Senhor Supremo, para então nos ensinar como abordarmos, como nós praticarmos o culto de Bhakti Yoga, que é o serviço amoroso à suprema personalidade de Deus. Então, essa é a missão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, tá? A missão de propagar os santos nomes, estabelecer o Yuga Dharma, ou seja, o processo Dharma, o processo espiritual específico, apropriado para esta Yuga, que é Kali Yuga, uma era muito desventurada, onde as pessoas estão muito desconectadas dos valores, dos princípios espirituais, distantes de uma real conexão com o Senhor Supremo. Então, por isso, Chaitanya Mahaprabhu vem para dar essa misericórdia e também essa é a função, a missão externa dessa manifestação divina de Chaitanya, de Krishna como Chaitanya Mahaprabhu. E tem como é que eu posso dizer, um desejo interno, tá, de Krishna, que é experimentar a posição de Srimati Radharani, entendeu? Porque Krishna ele fica muito assim estupefato, muito perplexo com o amor incondicional que Srimati Radharani manifesta em relação a ele. E dessa forma, então, ele quer entender a posição de Srimati Radharani. Por isso é uma forma combinada de Radha e Krishna, e a motivação interna de Krishna para essa sua encarnação, digamos assim, essa sua manifestação divina, é experimentar esse humor de Srimati Radharani. Mas agora, com relação ao significado de Srila Prabhupada, a gente está vendo aqui que estamos numa sequência de versos em que Chaitanya Mahaprabhu ele se encontra com sannyasis. Sannyasis são devotos que rasgaram suas identidades civis. Eles não têm mais identificação civil, pelo menos assim deve ser, Esse é o humor, é o estado de consciência de um sannyasi. Ele dedica totalmente a sua vida, ele se encontra no que se chama de uma renúncia total, tá? Então ele não está mais identificado com nenhuma
relação mundana, tá? Mesmo com família, com localidade, local de nascimento, nada disso. Ele está ali imerso, tá? Imerso, completamente imerso na condição de uma alma que está entregando-se corpo, mente e alma para o serviço amoroso a Deus. Tá? No caso aqui está se tratando de sannyasis renunciantes, mayavadis. Que significam os sannyasis mayavadis? São impersonalistas e que, portanto, não concebem, tá, a suprema personalidade de Deus, ou seja, eles não aceitam que Deus se manifeste como uma pessoa suprema, tá? Como um indivíduo, como um ser supremo, assim como nós somos pessoas ordinárias, pessoas comuns, mas somos indivíduos e temos as nossas peculiaridades, as nossas características próprias, tá? Isso na nossa condição como almas eternas, né? Nos entendendo como almas eternas. Então, o Senhor Krishna, o Senhor, a fonte energética de tudo que existe, a verdade absoluta, ele tem como principal elemento existencial a sua forma como uma pessoa, a pessoa suprema. Prabhupada sempre usou o termo a suprema personalidade de Deus. Por quê? Porque ela está acima, além de todas as personalidades divinas que possam existir e que existem, na verdade, derivadas dessa pessoa suprema de Krishna, que é o Ishvara Supremo, o controlador supremo, a fonte de existência de tudo. Tá? Então, existe essa diferença, né? Os sannyasis, mayavadis, eles pregam, eles propagam o impersonalismo, ou seja, a concepção de que tudo é igual, entendeu? Nós também somos Deus, e a emancipação espiritual significa a eliminação da nossa identidade, tá? Da nossa individualidade e a nossa fusão com o aspecto da integralidade da energia divina, chamada Brahman. Então, que a gente se funde no aspecto Brahman e dessa forma, que é um dos aspectos da verdade absoluta, né? O primeiro aspecto a ser compreendido, que é aquele conceito, Deus é tudo, tudo é energia, também somos Deus. Então eles entendem dessa maneira que todos vamos nos fundir através da evolução espiritual e vamos nos fundir nessa totalidade da energia divina, da verdade absoluta e perdemos, consequentemente, a nossa identidade. A gente se funde na totalidade dessa energia e aí acabou, fica todo mundo Deus, mas sem identidade. Todo mundo vira só uma energia. E aí vocês puderam observar que Srila Prabhupada, no seu significado, ele é bastante duro. Tá? E alguém pode falar, nossa, como Prabhupada é arrogante, duro. Não, de maneira nenhuma. Prabhupada, na verdade, ele é um pedagogo. Ele está ali para ensinar, entendeu? Para poder tirar as vendas dos olhos daqueles que estão se inebriando com esses conceitos equivocados de espiritualidade, tá? Porque, na verdade, como os Vedas explicam, né, se nós formos lá ver o Siddhanta védico, ou seja, a conclusão dos Vedas, a gente vai entender primeiro que Deus é sim uma pessoa, tá? Esse conceito se alinha, inclusive, com o conceito judaico-cristão, né, de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. De fato, somos sim. E no Bhagavad Gita está lá explicado, né? Mamai Vansho Diva Loke Diva Bhuta Sanatanaha. O que significa esse verso? Que nós somos almas espirituais, partes integrantes de Krishna, de Deus. Somos Diva Bhuta, né? Somos almas Diva Tattva, almas espirituais, partes integrantes de Deus, ou seja, derivamos da própria suprema personalidade de Deus. Porém, não somos deuses. Cada um de nós é um indivíduo, mas somos seres ordinários. Tanto assim que somos passíveis de nos inebriarmos com a criação material. A gente vem para esse mundo material, se inebria, se identifica com o corpo material, com as circunstâncias que nos encontramos,
com todas as designações inerentes ao corpo e a essa circunstância, família, nacionalidade, credo, raça e tudo mais, e ficamos nesse inebriamento. Mas então, entendendo que não, eu sou uma alma, sou parte integrante de Deus, isso tudo já dá um norte para a nossa caminhada. Eu sou um indivíduo, eu tenho um trabalho a fazer comigo mesmo, de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento, e a meta é eu me reconectar com o Pai Supremo, a suprema personalidade de Deus. E como é que eu me reconecto com Ele? Servindo amorosamente, prestando serviço devocional amoroso a essa suprema personalidade de Deus. Entendeu? Essa é o descortinamento da realidade, da verdadeira meta da vida, a verdadeira meta da existência para nós que estamos aqui nesse mundo material, cobertos pelo véu de Maia, com a nossa visão encoberta pelo véu de Maia. Então, Prabhupada, ele é muito duro com os Mayavadis, com esses devotos Mayavadis, sannyasis Mayavadis. Por quê? Porque eles propagam o equivocado culto do impersonalismo. Eu sou Deus, você é Deus, todos somos Deus. Entendeu? Isso é um grande equívoco. E eu vou tentar aqui explicar o porquê que Prabhupada bate tanto nisso, tá? E por que ele é tão duro contra esse tipo de filosofia. Suponhamos que uma família, um filho, se desvinculou da família, ele saiu, ele pegou e fugiu do seio familiar. E ele está longe da família, entendeu? Então, naturalmente, os pais, né, eles vão ficar atônitos com essa situação. Eles ficam ali pesarosos. O que pode estar acontecendo com o nosso filho? Onde ele se encontra? Que tipo de situação ele pode estar passando agora? Ele pode estar sofrendo? O que está acontecendo? Os pais não sabem onde o filho se encontra. Entendeu? Então, eles sofrem muito com isso. Então, da mesma forma, uma filosofia que prega que eu sou Deus também, todo mundo é Deus, e que desvincula ou que promove a desvinculação de nós, entidades vivas, com Deus, é mais ou menos como tirar os filhos do Senhor Supremo, do seu abrigo, nesse exemplo que eu dei de um filho que foge do seio familiar. Então, dessa forma, Krishna, ele fica ali. Krishna está muito, assim, pesaroso com a nossa condição. Pesaroso, não exatamente pesaroso, porque Krishna é sempre transcendental. Mas ele nos permite, devido à sua renúncia, ao seu estado de renúncia absoluta, Krishna, ele é dotado de todas as opulências. Uma das opulências que ele detém, como o Senhor Bhagavan, aquele que detém todas as opulências, é a sua renúncia. Ou seja, ele aceita o nosso direcionamento espontâneo, deliberado, que nos distancia dele. Ele aceita isso, ele fala, poxa, vocês querem isso? Então ele aceita, entendeu? Mas ele não está pesaroso, mas ele está sempre ávido para que nós nos reaproximemos dele. Esse é o ponto, entendeu? Então, assim como um pai e uma mãe, cujo filho se deslocou do seio familiar, saiu do seio familiar e está distante e eles não sabem onde ele se encontra, eles ficam ali na expectativa de que o filho retorne para o lar, que possa estar novamente sob o abrigo deles, entendeu? Então, por isso, Prabhupada é duro com os Mayavadis, porque os Mayavadis são desencaminhadores de almas, entendeu? Afastam as almas da possibilidade de conexão com Deus através da percepção da sua condição de indivíduo. Eu sou indivíduo, Deus é um indivíduo, e nós temos uma relação amorosa para ser intercambiada. Então, por isso, Prabhupada, ele bate muito nos Mayavadis, porque eles propagam uma filosofia que se traduz como um suicídio espiritual, onde você tenta, um suicídio, entre aspas, espiritual, porque você está tentando aniquilar a sua condição de uma pessoa, uma personalidade, um indivíduo, entendeu? Esse é o ponto, tá? E, na verdade, isso nem é possível, porque através dessas práticas de austeridades que se almeja, que se objetiva, se fundir no aspecto da totalidade, do Brahman, entendeu? Que é, assim, é o brilho corpóreo de Krishna, que gera esse Brahman supremo,
primeiro aspecto da verdade absoluta, nem é possível isso, porque quando você supostamente atinge esse patamar, onde você vai se fundir com o aspecto da totalidade, da energia de Deus, do Brahman Supremo, você vai ver que não é nada disso, entendeu? E você vai então voltar a ter que nascer nesse mundo material, porque não tem como você consolidar essa situação de fusão no aspecto da totalidade de Deus, entendeu? Então, esse é o ponto, né? Por isso Prabhupada ele é muito duro, ele bate muito nessa filosofia que nega a existência de Deus, que promove a equivocada concepção de que todos somos Deus e, portanto, que afasta as entidades vivas do caminho de Bhakti Yoga, que é o único caminho que possibilita efetivo serviço amoroso regulado, orientado à suprema personalidade de Deus. Ok? Vamos agora para o próximo verso, o verso 104. Tomara vachana suni judaya shravana, tomara madurideki judaya nayana. Vou ler de novo. Tomara vachana suni judaya shravana, tomara madurideki judaya nayana. Tomara tuas vachana, palavras, shuni, ouvindo, judaya, muito satisfeitos, shravana, recepção auditiva, shravana. Tomara teu maduri, néctar, deki, ver, judaya, satisfaz, nayana, nossos olhos. Tradução, Srila Prabhupada aqui já. Querido Chaitanya Mahaprabhu, isso está entre aspas, tá? Esse querido Chaitanya Mahaprabhu. Disseram eles, abre aspas novamente, para dizer-te a verdade, estamos muito satisfeitos em ouvir tuas palavras. E além disso, as características de teu corpo são tão agradáveis que sentimos satisfação extraordinária em ver-te. Fecha aspas. Então aqui é a resposta dos Mayavadis para o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Vamos ao significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, Jai. Nos Shastras se diz, Atase Krishna Namadi Nabhavad Grahyan Indriyaihi Sevonmukhe Hridivado Swayam Eva Spurati Adaha. Abre aspas, né, a tradução. Não é possível compreender a suprema personalidade de Deus, nem seu nome, forma, qualidades ou parafernália. Mas, se alguém presta serviço ao Senhor, ele revela-se-lhe. Fecha aspas. Esse é um verso do Bhakti Rasamrita Sindhu, primeiro canto, capítulo 2, verso número 234. Então, continuando aqui o significado de Srila Prabhupada, pode-se ver aqui o efeito do serviço prestado a Narayana pelos sannyasis mayavadis. Olha só, ou seja, já teve aí um serviço devocional prestado pelos impersonalistas, quando eles se dirigem ao Senhor Chaitanya de uma maneira educada, polida, reverencial até, reconhecendo o Senhor Chaitanya e suas qualidades, inclusive enfatizando seu belíssimo aspecto corpóreo, que é dito que o Senhor Chaitanya, imagine, né, belíssimo, né? Inclusive com uma tez, uma coloração de sua pele que era dourada, porque Krishna ele vem como Chaitanya Mahaprabhu, como eu disse, num mix de Radha e Krishna. E Srimati Radharani, ela tem a sua tonalidade de cor como um ouro derretido. Então é uma cor belíssima, tá? Então os Mayavadis aqui, eles fizeram essa citação ao Senhor Chaitanya, reverenciando em última análise o Senhor Chaitanya, o que já caracteriza um tipo de serviço devocional, um tipo de adoração a Deus, entendeu? Então, por terem prestado um pouco de respeito a Sri Chaitanya Mahaprabhu e por serem piedosos e realmente seguirem as austeras regras e regulações de sannyasa, eles tinham certo entendimento da filosofia Vedanta. E, pela graça do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, puderam apreciar que ele não era outro senão a suprema personalidade de Deus, que é dotada de todas as 6 opulências. Uma destas opulências
é sua beleza. Devido a seus aspectos corpóreos extraordinariamente belos, os sannyasis mayavadis reconheceram Sri Chaitanya Mahaprabhu como o próprio Narayana. Ele não era um Narayana farsante, como os Daridra Narainas, inventados por pseudo-sannyasis. Srila Prabhupada aqui eu já fiz as oblações, a reverência. Agora vou comentar um pouquinho então esse segundo verso também. Muito apropriado, a gente está lendo o Chaitanya Charitamrita no dia de hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre essa relação do Sr. Chaitanya Mahaprabhu com o Sr. Jagannatha, que está aqui estampado na minha camisa. O Sr. Jagannatha que vai hoje desfilar na orla do Rio de Janeiro, do Leblon até o Arcoador, num belíssimo carro de Irata, que vai levar sua misericórdia indiscriminadamente para todas as pessoas que estiverem ali, que puderem ter o seu darshana. Inclusive vão receber bolinhas doces, são aquelas bolinhas maravilhosas que o Prabhupada estabeleceu, feitas à base de leite em pó, com algum tipo de suco misturado e com, enfim, revestido por um açucrinha cristal, deliciosas, né? Simplesmente maravilhosas, como o Prabhupada denominou, e que serão distribuídas nessa Mahaprasada, ou seja, é um pacote completo para as almas que estão aí inebriadas nesse mundo material possam receber a misericórdia do Sr. Jagannatha, de Srila Prabhupada, do Sr. Chaitanya Mahaprabhu e também degustar Mahaprasada do Senhor Supremo. Isso com certeza já dá um início na jornada espiritual dessas pessoas, em algum momento das vidas delas, nas jornadas existenciais delas. Pode não ser nem nessa vida agora, mas em algum momento isso tudo já deposita no coração dessas almas uma sementinha de Bhakti, né? A Bhakti Lata Bidya, para que possibilite que elas mais à frente, em algum momento, elas também tenham um despertar e se conectem com o culto de Bhakti, o serviço devocional amoroso à Suprema Personalidade de Deus. Mas vamos lá então. Aqui, Prabhupada cita de cara, deixa eu ler novamente o verso, né? Tomara vachana shunishu judaya shravana, tomara madurideki judaya nayana. Querido Chaitanya Mahaprabhu, disseram os sannyasis mayavadis, para dizer-te a verdade, estamos muito satisfeitos em ouvir tuas palavras. E além disso, as características de teu corpo são tão agradáveis que sentimos satisfação extraordinária em ver-te. É muito bonito, né? Então, esses sannyasis mayavadis ficaram ali impressionados com Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, ele, imagina, é o próprio Krishna. Então, ele que é o cara, né? Então, Chaitanya é muito comum na Índia, era comum, talvez mais do que hoje, embates filosóficos que ocorriam em diferentes vilarejos, em que nesses embates discutia-se filosofia Vedanta sob o prisma, sob a interpretação do impersonalismo e do personalismo. Então tinha essa coisa, né? Os personalistas, os Vaishnavas sobretudo, né? Dotados do Siddhanta Vaishnava, que explica a verdade absoluta sobre 3 aspectos, e que o verdadeiro aspecto mais importante é exatamente o aspecto da suprema personalidade de Deus, como sendo a fonte de geração de tudo. Eles sempre tiveram esses embates, essas discussões. E Chaitanya Mahaprabhu, obviamente, ele era um exímio pregador do culto de Bhakti. Ele interpretava, obviamente, as escrituras reveladas, que são ele mesmo, na verdade, né? Os Vedas, na verdade, é a encarnação literária de Deus. Tá? Então, Chaitanya Mahaprabhu era o mestre máximo, né? Na explicação das conclusões do Vedanta. Tá? E ele derrotava todos os seus oponentes nesses debates filosóficos. E aqui nós estamos num capítulo do Chaitanya Charitamrita que está ali retratando esse encontro de Chaitanya Mahaprabhu com os sannyasis mayavadis, os impersonalistas. E aqui, Chaitanya manifestava, além de profundo conhecimento, ele explicava os Vedas de trás para frente, de frente para trás,
todas as maneiras ele trazia assim componentes elucidativos acerca da filosofia dos Vedas, né, a doutrina dos Vedas, de uma maneira assim magistral, impactante, e conseguia fazer com que todo mundo, caramba, entendia, né? Ele convencia todo mundo, tá? E aqui no caso, os sannyasis mayavadis, os impersonalistas, estão assim revelando a satisfação, né, de terem ouvido as palavras de Chaitanya Mahaprabhu, por terem sido convencidos com as afirmações de Chaitanya Mahaprabhu, e eles estão também assim ali expressando a satisfação por estarem tendo esse darshana de Chaitanya Mahaprabhu, que era belíssimo, né? Um corpo assim belíssimo, um ser muito belo. Claro, né? O próprio Senhor Supremo, né? Inclusive, no meu significado, Srila Prabhupada, ele menciona que a beleza corpórea é um dos atributos de Krishna, né? Uma das 6 opulências. Um dos nomes de Deus é Bhagavan. Bhaga significa opulências e Van, aquele que possui as opulências. Quais são essas opulências? Fama, beleza, que está se tratando aqui no caso específico do verso. Riqueza, poder, renúncia, e a 6ª, força. Tá? Ou seja, então, esse Deus é dotado de todas essas opulências. A gente não pode imaginar Deus como um ser feinho, um senhorzinho velhinho, barbudinho, que está ali meio caquético, que tem um cajado na mão, como a gente vê algumas retratações, né, de Deus em cima de uma nuvem, uma coisa muito assim grotesca. Não, Deus como fonte de tudo, ele é a fonte da beleza, ele é a fonte da riqueza, ele é o proprietário de tudo, é o ser mais rico de toda a existência, obviamente, entendeu? Mas enfim, indo ao ponto específico da questão da beleza, ele é o mais belo que tem, entendeu? Deus não vai ser um ser feinho, não tem como, né? Opulência, beleza, tá? Claro, esses aspectos estão interligados ao karma, né? Não se trata aqui de nenhum tipo de discriminação às pessoas que são menos bem dotadas em termos de beleza corpórea, né? Até porque não somos o corpo, mas enfim, o ponto é que os sannyasis ficaram assim muito estupefatos com essa beleza radiante de Chaitanya Mahaprabhu. E a partir do momento que eles têm essa percepção e revelam isso ao Senhor Chaitanya, isso é um tipo de adoração, um tipo de reverência, né, que eles prestam ali ao Senhor Chaitanya. E dessa forma isso já atrai Deus. Deus fica atraído por esse tipo de atitude das almas espirituais que estão, como se diz, desarraigadas dele, né? Que se desconectaram dele. Então, no primeiro momento que a gente se volta para Deus, de alguma maneira, qualquer mínimo passo que a gente dê em direção a Deus, isso satisfaz plenamente. Há tanto assim que tem aquele ditado que fala, né, que quando damos um passo em direção a Deus, ele vai dar 10 passos na nossa direção, porque ele está muito mais ali ávido na expectativa de que a gente se volte para ele. Até fazendo aqui novamente aquela comparação que eu citei, né, de um filho que sai do seio familiar, que fica fugido e que os pais ficam ali atônitos. Então Krishna está sempre na expectativa, embora ele não fique atônito, porque ele é muito renunciado, ele aceita esse nosso afastamento dele, devido a uma das suas opulências, que é a renúncia, né? Krishna, ele quer ser amado através da nossa deliberada atitude, e não forçadamente. Ele poderia nos forçar a amá-lo, entendeu? Mas ele falou, amor não se exige, amor é algo espontâneo e natural. Então, por isso, o Krishna é renunciado. Ele aceita que a gente se afaste, ele dá esse direito a nós, esse livre arbítrio, entendeu? Mas ele ali no seu íntimo, ele está sempre na expectativa de que a gente se volte para ele. E qualquer mínima atitude de retorno à conexão, ao abrigo de Deus que a gente demonstre, ele rapidamente está ali para nos acolher. E foi o que aconteceu nesse episódio aqui, em que os sannyasis mayavadis glorificam o Senhor Chaitanya, reconhecem a sua beleza corpórea, né? E, inclusive, enaltecem o discurso do Senhor Chaitanya, o que ele falou, tá?
Então ali Chaitanya Mahaprabhu, é o próprio Krishna, ele fica ali satisfeito com essa atitude e dá a sua misericórdia. Então esse verso aqui citado, Atasi Krishna Namadi Nabhaved Grahyan Indriya Ihi Sevan Mukhi Jivado Swayam Eva Spurati Adaha, que está dizendo exatamente, não é possível compreender a suprema personalidade de Deus, nem seu nome, forma, qualidade ou parafernália, mas se alguém presta serviço ao Senhor, este revela-se-lhe. Isso é confirmado no Bhagavad Gita, tá? No capítulo 18, verso número 55. Tem um verso em que Krishna fala Bhaktiaman Nabijanati Yavanchachasmi Tatotaha Tato Man Tato Gyatva Vishate Tadanam Taram. Ou seja, Krishna está falando ali para Arjuna, é unicamente através de bhakti, ou seja, atitude amorosa, serviço devocional amoroso, que eu me revelo, né? Yavanchachasmin Tatotaha. Tatotaha significa verdadeiramente. É unicamente através da atitude de bhakti que eu vou me revelar realmente, verdadeiramente, como eu sou. Krishna fala isso, entendeu? Imaginem, né? Então, o Bhagavad Gita aqui confirmando essa afirmação do Bhakti Rasamrita Sindhu, que foi o capítulo 1, verso 2, aliás, canto 1, verso 2, eita, deu pane. Canto 1, capítulo 2, verso 234. Então, Bhagavad Gita também se alinha com essa afirmação do Bhakti Rasamrita Sindhu, que Srila Prabhupada citou aqui no seu significado. Então, está lá no verso 55 do capítulo 18. Então, e aí, continuando, né, eu traduzi a primeira linha, as duas primeiras linhas desse mantra, né, que é o Bhaktiaman Nabijanati, e que é unicamente através do serviço devocional que alguém pode compreender-me como sou, como a suprema personalidade de Deus. E aí, continuando, e quando mediante essa devoção ele se absorve em plena consciência de mim, ele pode entrar no reino de Deus. Olha só que fantástico. Ou seja, Krishna, ele só vai se manifestar realmente como pessoa suprema, intercambiar, fazer uma troca de uma forma efetiva conosco, quando a gente der esse passo em direção a ele. Quando a gente realmente entender, eu sou um ser individual, eu sou uma alma, parte integrante de Deus. Deus é a pessoa suprema, ele é o Purusha, ele é o desfrutador supremo, ele é o Ishvara supremo, controlador de tudo, tudo emana dele, mas ele é uma pessoa. Então eu posso me relacionar com ele, eu quero amá-lo, eu quero amar Deus. Ele é meu Pai supremo, né? Todos nós temos uma paternidade comum em relação a Deus. Deus é o Pai de todos, o Pai supremo de todos nós, como almas espirituais que somos. Então existe sim um vínculo, uma relação para ser mantida, estabelecida, cultivada. Isso é possível. O culto de Bhakti explica isso. O Sadhana Bhakti, que são regras, regulações, toda uma disciplina que Prabhupada nos trouxe, né? Esse é um grande legado que Prabhupada deixou para nós, que é a possibilidade de nós estabelecermos uma conexão através de serviço amoroso a Deus, mediante seguirmos todo um protocolo, uma disciplina que vai permitindo que a gente vá cada vez mais mergulhando na compreensão da nossa verdadeira identidade e, consequentemente, nos qualificando para que a gente possa entrar realmente nesse humor, tá, de serviço amoroso a Deus. Tá? Mas o culto de Bhakti, Krishna é tão misericordioso que o Sadhana Bhakti é um estágio preliminar que vai nos preparando, tal qual, por exemplo, uma pessoa que faz faculdade de medicina ou que faz lá direito e que quer advogar. Então vai ter um estágio, depois de um determinado período do cumprimento do curso acadêmico,
a pessoa começa a fazer o quê? O estágio prático. Aquele que estuda direito, ele vai se conectar com o escritório de advocacia e ele vai tomar pé, né? Ele vai se integrar às práticas de foro, né? De análise de processos, de elaboração de peticionamentos, assim como aquele que está fazendo o estagiário de medicina, ele já vai fazer uma residência, ele começa a prática com auxílio de médicos já graduados, né, que já estão ali trabalhando há tempos, né, que são os mestres também, né, que ficam na posição de mestres. Então a pessoa começa o seu estágio prático e ali ele vai aprendendo muito. Então, da mesma forma, o Sadhana Bhakti é um estágio no qual, seguindo a orientação dos gurus, do Jagadguru Srila Prabhupada, a gente vai poder começar a se integrar às práticas devocionais que dão prazer a Krishna, serviço amoroso a Krishna. E dessa forma a gente vai se qualificando, porque esse tipo de ação, ela traz um prazer interno absurdo, traz uma satisfação no eu, desvenda aquele estado Atmarama, que é encontrar o prazer dentro de nós mesmos. E isso não tem coisa melhor, porque o prazer que vem de fora, ele se caracteriza como um prazer que é fruto da fricção dos sentidos com os objetos dos sentidos. O que são os objetos dos sentidos? É tudo aquilo que a gente contempla e que de alguma forma a gente interage através dos nossos sentidos materiais, nossas funções sensoriais, e aquilo promove um tipo de prazer. É uma fricção mesmo, como, por exemplo, tocarmos uma pétala de uma flor suave, macia, né? Super agradável. Às vezes um tecido, um veludo, você toca, aquilo traz um prazer, a maciez daquela textura, ai, que coisa gostosa de tocar. Então, isso tudo é prazer sensorial, é um prazer que promove uma satisfação no âmbito da mente, nossa mente central dos sentidos, que tem as funções de sentir, pensar e desejar. E aquele prazerzinho, ele fica ali registrado nesse componente chamado mente, e a gente fica vivendo sempre com base nos prazeres oriundos dessa fricção dos sentidos com os objetos dos sentidos. Quando eu experimento um alimento saboroso, eu como aquilo, degusto aquilo, a língua, na fricção da língua com aquele tipo específico de alimento, a textura do alimento, o sabor, aquilo traz um prazer sensorial. Quando eu ouço um som, tá? E que é um som material, né? Hoje nós temos muitas músicas aí, né? Claro, isso sempre foi uma característica da sociedade humana. Músicas, assim, diferentes tipos de estilos musicais. Hoje em dia, meu Pai Supremo, cada música nada a ver. Mas enfim, as pessoas acabam se atraindo. E aí é o que? A fricção da sua capacidade auditiva com aquele determinado tipo de música que tem uma frequência vibratória, e às vezes a pessoa se identifica com aquilo, entendeu? Então, dessa forma, quando a gente contempla um objeto, uma vista bonita, é fricção da nossa visão com, mais sutil, obviamente, com aquela vista bonita, aquele tipo de objeto que a gente contempla. Mas todos esses prazeres, eles são prazeres que são fruto exatamente porque são prazeres materiais, tá? Então a gente depende de objetos externos para obter esse prazer. E esse prazer, ele está no âmbito o quê? Mundano, prazer sensorial. E o prazer está depositado no seio da mente. Agora, esse prazer interno, esse Atmarama, estado de consciência Atmarama, que deriva da nossa conexão em servir Deus, ele está no outro patamar, porque ele preenche a lacuna do coração, ele satisfaz plenamente, e não só nos coloca em felicidade, como nos coloca em bem-aventurança. É outra plataforma de prazer, uma sensação interna de que, caramba, eu estou fazendo o melhor por mim mesmo.
eu estou me nutrindo com aquilo que é a melhor nutrição para eu, alma espiritual. Eu estou me relacionando com Deus e Deus está reciprocando comigo. Isso me enche de prazer, independe de qualquer fator externo. Independe se o dia está sol, se está chovendo, se os passarinhos estão cantando ou se não estão cantando, se eu consegui passar no concurso ou se eu não passei no concurso, se eu consegui obter a casa própria, se eu não obtive a casa própria, se eu, enfim, nada que é externo vai afetar esse estado de espírito interno proveniente, né, da nossa conexão com Deus. É aquilo que se chama de rega da raiz da existência. Tá? Se você quiser satisfazer uma planta, uma árvore, um vegetal, você não precisa ficar lavando, molhando cada parte integrante dessa planta, dessa árvore, desse vegetal. Ficar ali molhando a folhinha, molhando o ramo, molhando a fruta, molhando a flor. Não, jogue água na raiz. Simplesmente por jogar água na raiz, automaticamente a raiz ela é nutrida e ela absorve aquela água e espalha essa nutrição por todo aquele corpo vegetal. Então, da mesma forma, essa analogia explica que quando a gente rega a raiz da existência, que quando a gente presta serviço amoroso a Deus, a gente está regando a raiz da existência. Isso traz, então, da mesma forma, espalha a nutrição por todo o corpo da existência, e inclusive nós vamos nos beneficiar com isso e vamos nos assim, encher de felicidade, de ananda, de bem-aventurança, tá? Então é outra plataforma de prazer, entendeu? A pessoa fica bem-aventurada, tá? Então, e assim Krishna se revela. Essa é a maneira. Krishna está falando isso. Ele fala lá no Bhakti Rasamrita Sindhu, ele fala lá no Bhagavad Gita, que é através da nossa atitude amorosa que ele vai se revelar. E ele se revela mesmo. Embora hoje ele vá se revelar também para todo mundo. Ele vai levar sua misericórdia, porque nós estamos na era de Kali Yuga. Então a gente sabe que Kali Yuga está, maioria, né? O povo está todo mundo de costas para Deus e cavando seu buraco, e buraco fundo, hein? Mas aí Krishna, o que ele faz? Eu preciso dar misericórdia para essas pessoas. Então ele vai e sai. Ele sai lá dos limites do templo, ele vai distribuir a sua misericórdia. Esse é o Ratha Yatra que vai se realizar daqui a pouco, ali na orla da praia do Leblon, num cortejo que vai em direção ao Arpoador. Tá? E aí sim, esse festival de hoje, que ele na verdade ele é oriundo lá do estado de Orissa, especificamente na cidade chamada Jagannatha Puri, aonde há milhares de anos é adorada uma forma, essa forma aqui do Senhor Supremo, forma de Jagannatha, que está aqui na minha camisa. Tá? Jagannatha significa o Senhor do Universo. Aí você pode falar, mas caramba, que Deus é esse? Que forma é essa de Deus? Então tem um passatempo que explica a criação dessa belíssima forma de Jagannatha, que reflete o estado de espírito do próprio Senhor Supremo, completamente em êxtase espiritual, por saber que seus devotos estão ali ávidos por reconectarem-se com ele, entendeu? Krishna, ele sempre faz as suas artimanhas, né? Krishna, ele sai de Vrindavana e vai para Dwaraka. Tem esses passatempos de Krishna que ele deixa os habitantes de Vrindavana. E nesse momento, os habitantes de Vrindavana, sobretudo na pessoa de Srimati Radharani, ficam completamente assim, sofrendo terrivelmente a separação. É um estado de consciência chamado Vipralamba Seva. É o amor em separação. Mesmo nós, né? Que temos aqui os nossos filhos, família e tudo mais. Aí quando um ente da família ele viaja, ele se separa da gente por um período, aí, poxa, parece que o amor intensifica. A gente fica com saudade da pessoa. Aí a gente se lembra de todos os momentos super agradáveis que vivenciamos juntos. Então esse é um tipo de Vipralamba Seva, tá? Que é o serviço em separação, né? Seva significa serviço devocional, tá? E Vipralamba é esse serviço que é praticado nesse
estado de consciência, de saudade, você está lembrando da pessoa amada. Então, Srimati Radharani, quando Krishna se separa dela, ela entra em colapso, entendeu? Ela fica até desfalecida. E o Senhor Jagannatha é exatamente uma forma que reflete o êxtase de Krishna ouvindo que Srimati Radharani, ela está lá ávida por retomar, né, se relacionar com Krishna diretamente. Então, por isso tem essa forma tão curiosa, com um sorriso assim enorme, né? Os olhos arregalados. Explica-se, né, que o êxtase amoroso de uma entidade viva, quando ela, ou do próprio Deus, ele tem uns sintomas que são assim bastante curiosos, tá? Mas é um papo assim mais aprofundado. Mas em última análise é isso. Krishna, aqui na forma do Senhor Jagannatha, revela o seu êxtase amoroso. E Chaitanya Mahaprabhu, por sua vez, ele manifestou esses êxtases quando ele esteve no templo lá em Jagannatha Puri, em conexão, tendo o darshana do Senhor Jagannatha, tá? Então tem os passatempos que falam, quando o Chaitanya chega no templo de Jagannatha Puri, ele cai desfalecido, ele tem, assim, sintomas, e claro, como tem aqueles impostores, né, Sarvabhauma Bhattacharya, ele se aproximou e foi checar quem é essa pessoa que está chegando aqui e está desfalecida. Então ele pôde aferir, através de uma análise, de que não, essa pessoa aqui, ele de fato está em êxtase amoroso, tá? Então ele reconheceu que Chaitanya Mahaprabhu estava em êxtase amoroso após ter o darshana do Senhor Jagannatha. Então olha que interessante, Chaitanya Mahaprabhu, ele ficou por muitos anos sediado em Jagannatha Puri. E ele adorava o Senhor Jagannatha, com bastante constância. Olha que coisa interessante. Então isso nos remete a uma compreensão de que Jagannatha é a forma a ser adorada na era de Kali Yuga. Entendeu? Claro, também Radha, Krishna, obviamente. Mas a forma que é mais assim adequada, além, obviamente, da adoração do Shri Panchatattva, que são os 5 aspectos da verdade absoluta, né, que é Chaitanya, Nityananda, Shri Advaita, Gadadhara, Shivasa. Além dessa adoração ao Panchatattva, a deidade assim que é mais recomendada para Kali Yuga é Jagannatha, Baladeva e Subhadra. Por quê? Porque eles são mais misericordiosos. A adoração, por exemplo, a Radha e Krishna, ao Senhor Nishinradeva, são adorações que têm que ser muito bem praticadas, porque qualquer ofensa ela é muito perigosa. Mas Jagannatha não, ele é muito misericordioso. Ele tolera muito as nossas ofensas, as nossas desqualificações no serviço, na adoração a ele. Então, por isso, ele é muito condescendente, muito tranquilo em relação a isso. Então, por isso, Jagannatha, não só pelo fato de que Chaitanya Mahaprabhu adorava o Senhor Jagannatha pessoalmente, né? Então já traz essa conexão, e Chaitanya, claro, ele é o avatar de Krishna para a era de Kali, e ele adorava Jagannatha com bastante fervor, e por muito tempo ele adorou o Senhor Jagannatha. Então isso nos remete a essa compreensão que, olha, Jagannatha é essa forma que deve ser adorada em Kali Yuga. E sim, e tem um outro fato, que é o fato de que quando Prabhupada, Srila Prabhupada, o principal missionário na missão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que foi quem viabilizou, quem conseguiu concluir, solidificou a predição de Nityananda Prabhu, que dizia que esse santo nome do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ele será entoado em todas as cidades, vilas e aldeias. Futuramente, esse santo nome vai ser entoado em todas as cidades, vilas e aldeias. Essa era a predição de Nityananda Prabhu. E quem foi que realizou essa predição? Que fez com que essa predição ela efetivamente acontecesse, ela se solidificasse, ela se efetivasse? Foi Srila Prabhupada, entendeu? E aí sim, Prabhupada, quando ele chega no Ocidente e ele vem distribuir o santo nome, Prabhupada se estabeleceu ali em Nova York, num primeiro momento ali, naquela lojinha de Matchless Gifts, né? E salvo engano foi ali
que quando ele começou a usar ali como um preach center e reunir pessoas e fazer o seu trabalho de pregação, que um dia uma devota chegou e chegou com uma forma de Subhadra Maharani. Subhadra, imagine. E aí, Prabhupada olhou aquilo e falou: uau, onde você conseguiu isso? Ela falou: eu estive numa loja que tem uns produtos indianos, encontrei essa. Aí Prabhupada falou: uau, então peraí. E lá tinham outras duas formas juntas com essa? Ela: sim, tio, então corra lá e compre as outras. Então a devota saiu em carreira e depois trouxe o Senhor Jagannatha e Shri Baladeva. E aí então ficou ali Jagannatha, Baladeva e Subhadra Maharani, e assim iniciou-se o processo de adoração. Olha só então mais uma indicação de que Jagannatha é a deidade a ser adorada em Kali Yuga, tá? Por esse episódio que envolve Srila Prabhupada, né? Foi a primeira forma de Krishna que começou a ser adorada aqui no Ocidente através da orientação dada diretamente pelo Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai. Tá bom, gente? E hoje, então, é o grande festival de Ratha Yatra, todos estão convidados. A gente vai estar recebendo devotos de várias partes do Brasil, inclusive Nova Gokula está vindo em peso com ônibus com pelo menos 46 devotos, com carrinho para poder acolher as crianças que têm mais dificuldade, né, de caminhar por um longo percurso. Eles vão trazer um carrinho que é feito exclusivamente para o acolhimento das crianças. Certamente a mãe Marra vai vir também uma cadeirinha um assento com rodas para poder acolher a mãe Marra. E tudo isso para o prazer de Srila Prabhupada e para o prazer do Sr. Chaitanya Mahaprabhu e de Jagannatha, Baladeva e Subhadra Maharani. Então vocês são convidados também a virem participar conosco. Você que está no Rio de Janeiro, para tudo e pode se dirigir à orla do Rio de Janeiro, ali no Leblon, final do Leblon, onde a gente vai estar se concentrando, todo mundo junto, nessa concentração, para depois que tiver tudo prontinho, tudo preparado, quando Jagannatha chegar com Baladeva e Subhadra e Srila Prabhupada, eles forem colocados no carro do Ratha Yatra, aí a gente sai em procissão, um grande cortejo, levando os santos nomes, distribuindo bolinhas doces e possibilitando que mais e mais pessoas possam ter a bênção de receber a misericórdia do Senhor Jagannatha, que é a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, que é a misericórdia de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, gente, fica aqui esse convite, 9 horas e 9 minutos pelo meu relógio, e deixa eu ver se temos algum comentário, e também se alguém tem alguma pergunta, ok? Olha, temos aqui uma turma aqui no nosso Jai Prabhu. Jai Prabhu, reverências, todas as glórias de Srila Prabhupada. Bom dia a todos. Esse aqui certamente é o Paravyoma Prabhu, mandando bom dia para todos nós. Marcos Hanuman, Jai Jagannatha, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Fala, Marcos Hanuman. Bem-vindo. Ironi Neves, reverências Prabhu. Por que retratam Brahma como este senhor? Vejo muito isso. Sim. Tivemos uma aula recente. Quem que deu essa aula? Foi, salvo engano, o Krishna Balaram, na aula de ontem, se eu não me engano, que ele faz menção sobre isso. Porque o Senhor Brahma, ele é o primeiro ser criado nesse universo material, autógeno, né? Ele não nasce de um pai e de uma mãe, ele nasce diretamente de Krishna, de Vishnu, mais especificamente. E aí, é ele que vai ser, ele é o engenheiro supremo. É ele que vai criar todas as combinações dos elementos materiais, químicos e tal, e fazer com que esse mundo aconteça, exista. O mundo e as pessoas que habitam esse mundo, os seres que habitam esse mundo. E ele é o ser mais elevado, tá? Que praticou muitas austeridades para poder assumir essa incumbência de criar esse mundo material. Então ele é como que um deus, né? Na verdade ele é um semideus. Então, diante dessa exaltada posição do Senhor Brahma, tá? Quando se sabe sobre
a posição do Senhor Brahma, você pode pensar assim, esse é o Deus criador. Porque na verdade é ele que cria, mas ele cria porque ele é empoderado por Krishna, na verdade. Tá? Então isso pode gerar essa confusão. Tanto assim que mesmo na Índia, por exemplo, o hinduísmo, ele é um culto politeísta. Porque eles não entenderam que, na verdade, os Vedas, eles têm uma conclusão de que tem o Ishvara Supremo, que é Krishna. Ishvara Paramakrishna Satchitananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. Está lá no Brahma Samhita. Tá? O próprio Senhor Brahma que está falando. Ishvara Paramakrishna. Krishna, ele é o Parama. Ishvara, ou seja, o Supremo Controlador. Satchitananda Vigraha. Ele tem uma forma Satchitananda, plena de eternidade, de consciência e conhecimento e bem-aventurança. Anadir Adir Govinda, ele é Govinda, que não tem começo e é o começo de tudo. Aí é o paradoxo, né? Porque Deus ele sempre é existente, ele é